Graça e paz, amado. Pode sentar, fica à vontade. A casa é de vocês. É de Deus, mas é. Tá aí, amados, por aí. Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Vocês estão bem, né? Não dá para ver na cara de vocês a alegria. Eu fico até apavorado depois de um louvor desse, como é que a gente faz, né, gente? É melhor ter terminado. Depois da notícia da aquisição do terreno, o que você pode falar, né? Não pode falar mais nada, só glória a Deus, é isso aí. Vitória. Aí vem o pregador para esfriar tudo, hein? Essa misericórdia. Vem para pregar essa Bíblia aí, sabe? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 6. Tem umas coisas que Deus faz que eu só vou falar no final, porque se der errado aí eu não boto a culpa em Deus. Entendeu? Aí ativei o modo freestyle hoje, porque tinha uma coisa preparada e na hora, não sei. Acho que só quem prega sabe. E às vezes quando a gente é incomodado a pregar algumas coisas, a gente vai e muda. E uma coisa é quando você tem total segurança naquilo que você preparou e tal. Outra hora é quando, sabe? E aqui não estou espiritualizando, não. Eu sou meio doido, então às vezes acontece. Espero que não possa atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, porque a gente está aqui para ser canal. Espero que seja. Mas vamos ler alguns versículos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler tudo, não. Eu já vou pular para a oração muito conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Então nós vamos ler a partir do versículo 9. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos, agradecidos por mais um dia nos teus átrios. Vale mais um dia, Deus, nos teus átrios, do que mil em qualquer lugar aí. É um privilégio poder estar aqui, é um privilégio ter a tua presença em nós. Porque a tua presença em nós é o bem mais precioso que temos. Se formos medidos pelos valores humanos, pela aparência, pelo físico, sabe lá Deus, sabe lá o Senhor o que seria de nós. Mas o Senhor nos mede pela tua infinita misericórdia. Por isso, Deus, que o Senhor nos renove nessa noite. Toda oportunidade em que tua palavra é aberta e falada, nós cremos que há transformação, que há mudança, que há poder e que jamais sairemos da mesma forma que entramos. Nos modifica, Pai, mas nos modifica segundo a tua palavra. Que não sejam os dogmas, que não sejam os preceitos humanos, mas que sejamos capazes de viver a profundidade do que o Senhor diz nas Escrituras. Que possamos abrir mão de tudo o que tiver que ser, para vivermos a vida autêntica que o Senhor deixou para nós. Que a cada dia o Senhor nos ajude, nos capacite. Que o Senhor abra os nossos olhos para compreender o que as tuas Escrituras dizem. E que nela encontramos vida e vida eterna. Fala aos nossos corações, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Viu pela oração do desespero. É por aí. O texto que eu escolhi, ele também é fruto de uma conversa que tive com um jovem esses dias. E um jovem que
Tenho lutado para viver esse reino. Tenho lutado para experimentar tudo aquilo que dizem para nós, mas que ele até o momento não experimentou. E essa experiência tem sido rica, porque eu consigo me enxergar neste jovem e entender todo o meu percurso. Não que eu tenha alcançado, mas é fruto da caminhada. E às vezes alguns estão andando um pouquinho mais, outros estão menos. Mas todos nós temos o mesmo desejo de conhecer a Deus, de viver a vontade dEle, de desfrutar tudo aquilo que a palavra nos diz. E um dos textos que eu separei foi a oração do Pai Nosso. Aqui só está a oração. Mas aqui, nessa oração, lembrando que aqui Jesus deixa essa oração como exemplo, o que também não há problema nenhum que você assim repita, desde que você não faça disso um mantra, desde que você entenda profundamente o que essas palavras dizem, o que elas representam. Mas, todavia, isso aqui é um parâmetro de como uma oração, daquele que se relaciona com Deus, daquele que busca falar com Deus, o que numa conversa com Deus, o que precisa conter. Eu falo isso porque eu vejo que nesta oração existe basicamente as coisas que deve haver num coração transformado, num coração que vive o que é o reino de Deus. Antes desta passagem, Jesus vai falar: quando orares, no versículo 5, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Sabe, amado, a gente às vezes tenta... Eu sei que tem alguns que tentam ser militantes da fé e estão muito preocupados com os movimentos das peças lá fora, achando que o maior perigo são as leis que são produzidas, que são as ameaças culturais. Não que não seja. Mas será que não é para a gente refletir que boa parte das condenações de Jesus, das palavras de Jesus, foram direcionadas para religiosos? Será que não é para refletir que Jesus vai gastar parte do tempo, principalmente num texto que é central para todo mundo que diz ser cristão deve conhecer, que é o Sermão da Montanha? Ele gasta a maior parte do tempo para falar sobre a superficialidade da fé, sobre a superficialidade da religião, e exatamente para atacar os religiosos, aqueles que diziam crer, mas que na prática não criam. A maior ameaça à fé cristã não está lá fora não, amado. A maior ameaça da fé está dentro. É quando os corações se esfriam, é quando os interesses escusos tomam aquilo que é de mais importante e essencial na fé cristã, em que o amor morre e o interesse surge, em que a aparência fala mais alto do que a graça e a misericórdia, em que estabelecemos relações por interesses e não mais por amor, porque amor exige esforço, porque amor quebra os nossos parâmetros, sabe, as nossas preferências, e nos força a conviver com pessoas que em nenhuma outra circunstância conviveríamos. É sobre isso que Jesus está falando. Quando você orar, e aqui Jesus fala, é para os hipócritas que ele está combatendo. É aqueles que gritam nas praças para serem ouvidos, para que ali eles vejam, olha, quão religiosa é aquela pessoa. Jesus vai falar também com relação ao jejum, com relação à esmola, com relação às práticas superficiais, porque estão na superfície. É apenas aquilo que as pessoas veem. Você está preocupado com aquilo que as pessoas vão falar de você, e quando na verdade o que importa é o que Deus vê. A minha religião, ela é exercida, ela é vivenciada, ela é vivida quando ninguém vê, quando as luzes se apagam, quando o holofote, a transmissão termina, quando só está você e Deus. Esse reino não é o reino da aparência.
esse reino se estabelece no coração de cada um de vocês. É lá. É lá onde Deus fala. O reino dos céus, o reino de Deus, não é o reino da aparência, não é o reino do ter, é o reino do ser. Eu repito isso constantemente e continuarei. O jovem rico, ele chega, apresenta todos os seus quesitos, os seus pré-requisitos, ele de fato vive todos aqueles mandamentos. Jesus em momento algum diz que ele está mentindo. Ele honra o pai e a mãe, ele não mente, ele não rouba, olha, ele é uma maravilha. Mas Jesus vai tocar no íntimo, naquilo que falta. Jesus vai aonde talvez aquele menino não tenha percebido até hoje. Tocou naquilo que ele não abriria a mão, porque aquilo foi provavelmente conquistado ou herdado, que seja, mas era algo muito valioso. Fica uma pergunta para nós. E aí eu acho que até combina com o que o pastor Rogério pregou. O que você está disposto a perder para ganhar o reino? O reino não está preocupado com o seu dinheiro. Se tem um lugar lindo, e isso eu posso defender a igreja, porque aqui sentam pessoas que ganham um salário mínimo e talvez hoje estejam desempregadas. Aqui também sentam pessoas que ganham um bom salário, glória a Deus. Mas aqui todos são iguais. Todos aqui pecam, todos aqui precisam e carecem da misericórdia de Deus e da graça. Quando se ajoelham para orar, são ouvidos da mesma forma. O Deus que ama lá, ama cá. O Deus que provê lá, provê aqui também. Deus trata todos como seus filhos. Não é pelo imposto de renda, não é pelo contra-cheque, até mesmo não é pelo cargo eclesiástico. Quanto mais tem, mais serve. Não é o inverso. O reino de Deus, só existe um rei. O resto, todos servos. Escute bem, só tem um rei. Não tente tomar o lugar do rei. Aqui só tem um rei. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém toma o lugar dele. Então, se você quer viver este reino, primeira coisa, saia do trono, se ajoelhe diante do rei e reconheça que a sua vida hoje é controlada, é tocada, é tomada e cuidada pelo Senhor Jesus Cristo. Amado, isso faz toda a diferença na nossa vida. Como nos relacionamos com as pessoas. Porque aqui quebra toda a nossa vaidade, a nossa arrogância, a prepotência. Aqui quebra toda a nossa intenção de dizer eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a palavra. Aqui não, amado. Rei só tem um. Juiz só tem um. Por isso o Senhor manda o seu Espírito, porque precisamos de advogado, porque não somos juízes, somos réus. E glória a Deus, que o advogado fiel sempre está disponível para nos perdoar, nos renovar, nos santificar e a cada dia nos direcionar a caminhar o caminho da justiça. O reino de Deus é isso. A forma como enxergamos isso determina toda a nossa relação. Você quer ser pastor? Glória a Deus. Você quer ser músico? Glória a Deus. Mas acima de tudo queira ser servo. Onde Deus te colocar é ali que Deus vai começar a trabalhar. Onde Deus te levar, vá. Contudo, quando você for, que haja em você a palavra de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, a palavra de Cristo devem ver. Quando olharem você, que possa olhar um servo de Cristo. É o reino do ser e não do ter. Aqui não é quanto mais você acumula. No reino de Deus não tem acumulação. No reino de Deus tem doação. O quanto realmente você está disposto a abrir mão para viver este reino. Quantos de vocês querem as bênçãos hoje? Quer bênção de Deus? Pode ter problema não, amado. Pode falar assim, eu quero.
Mas saiba, amado, o quanto também você está disposto, por amor a Cristo, a abrir mão para viver este reino. Isso faz toda a diferença. Essa oração, ela nos remete a coisas que para mim são fundamentais. Porque, como eu disse, a nossa vida cristã, ela se estabelece no íntimo, no secreto, no lugar em que só Deus e eu travamos a conversa. Então, para mim, o que mais importa é a opinião de Deus sobre mim. Então, para mim, o que mais importa é aquilo que Deus acha de mim. Então, se eu for maluco e fizer alguma coisa para que o reino de Deus seja pregado, eu farei. Se for que abrir mão do que quer que seja para que o reino seja levado através de mim, eu farei. As pessoas às vezes não vão entender, mas você está vivendo o reino, e é o reino de Deus, não dessa terra. Nós vivemos um tempo muito engraçado. Nós vivemos o tempo da aparência. Somos medidos pelas redes sociais. Às vezes olha as nossas redes sociais, olha que alegria, olha que coisa maravilhosa. Está muito feliz. Às vezes nós usamos as redes sociais para dar indireta para os outros, às vezes é direta. Eu, amado, queria viver a vida da minha rede social. Ali só tem apenas, talvez, 10% do que sou. Porque ninguém vai para a rede social, algumas pessoas sim, eu já falei isso, acho que eu já falei isso aqui. Algumas pessoas colocam, antigamente eu não sei como é que está o Facebook, porque não entro, mas as pessoas diziam, eu estou sentindo triste, me sentindo... De repente estou passando até como velho, que eu acho que deve ter muito tempo, não sei. As pessoas gostam de se expor. Mas a rede social, você está sempre no lugar bacana, com uma pose bacana. Alguns ficam mais bonitos, de fato, com uma pose bacana, com a melhor roupa, com o cabelo penteado, como você não anda no seu dia a dia. Por quê? Eu acho que eu tenho algumas teorias. Primeiro, você não quer que as pessoas vejam que você está para baixo, nunca querem. Você está sempre por cima. As pessoas às vezes querem mostrar que existe uma felicidade que não existe. Que o casamento está muito bem e não está. Que o bolso está cheio, mas não está. Eu conheço uma pessoa, não aqui no Brasil, lá em Portugal, é em Portugal mesmo, e ela falava assim, olha, na minha vida privada, eu posso estar passando fome, mas no Facebook, eu não dou esse braço a torcer para os outros, não. E de fato, você chega no Facebook da pessoa, ela está lá nos lugares, ela pega fotos antigas, e ela vai reciclando essa foto, e postando como se fosse atual. Mas ela fala, não, eu não dou meu braço a torcer, eu não mostro que eu estou passando necessidade, dificuldade, não. Mas essa não é a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa, eu também não tenho nenhum problema com isso. Nenhum. Sabe? Mas aqui quando a gente fala da nossa vida com Deus, e aqui onde importa, a gente precisa estabelecer, deixar isso muito claro. Primeiro, que você pode tentar enganar os outros, mas nunca engana Deus. Sabe? Toda tentativa de tentar usar um filtro para ficar mais bonito, Deus vê tudo sem filtro. Deus vê quem nós somos. Deus vê o desespero da depressão, o desespero de não ver saída, o desespero das portas fechadas, o desespero do abandono, o desespero até mesmo do pecado. Deus vê. Esse aí que está nesse momento é quem somos de fato. A pregação de hoje, a minha intenção, e espero alcançar, é que você entenda que a vida com Deus não pode ser vivida na superficialidade, não pode viver na aparência. Ela precisa ser profunda. Ela precisa se preocupar muito mais com a vontade de Deus que com a dos homens. Ainda que eu tenha que dar alguns passos para trás, para dar muitos para frente lá na frente, eu faço. Porque para mim o que importa é a vontade de Deus. Então se há pecados a confessar, eu confesso. Se há perdão para liberar, eu perdoo. Se é amar aquela pessoa insuportável, né, Pestinha? Eu te amo. E amo mesmo. A gente faz. Porque ninguém me mandou, não. Sabe quem me mandou na verdade?
foi o Filho de Deus que foi à cruz do Calvário, que mesmo sem eu merecer, pagou a dívida que era minha e que era impagável. Só isso. Isso já me motiva a fazer tudo que, humanamente falando, ou seguindo os padrões do mundo, eu não faria. Seguindo a justiça terrena, eu não faria. Mas eu faço. Eu faço porque Ele fez muito mais por mim. E não exige absolutamente nada para que eu pague isso. Apenas que por gratidão e por amor a Ele, que as pessoas que estão à minha volta possam desfrutar disso também. A gente tem um número interessante e cada vez mais cresce. O Rogério, eu acho que já trouxe isso aqui, dos que a gente chama de desigrejados, de pessoas que já não se veem mais na igreja, de pessoas que preferem ficar em casa, por vários motivos. Pode ser, você pode talvez olhar para essas pessoas e desprezá-las e dizer, elas estão assim porque não conhecem a Jesus, elas estão assim porque estão fracas. Não, será que a gente também não para pensar que também nós somos culpados por isso também? Porque que tipo de ambiente nós criamos para que essas pessoas venham? Ah, mas elas são fracas, ok, são os fracos que Jesus mandou chamar. Então que eles possam ver em nós o Jesus escrito na palavra, e se a gente diz que fomos transformados em quê? Fomos transformados a partir de quem? Então que as pessoas vejam Jesus em nós. Escute uma coisa, amado, Deus não espera de você perfeição, mas Ele espera que você a cada dia, ao andar nessa terra, faça a diferença. Ou seja, que as pessoas ao olharem no meio da multidão, tem aquele camarada ali, que não se deixa levar pela palavra dos outros, que segue as escrituras, que nega o mal o máximo possível, porque quer viver a vontade de Deus. É só isso. É aquela pessoa que caminha com Deus, que sabe que não importa o tempo que levar, o importante é eu estar andando com Ele. Hoje eu estou fraco, amanhã eu estou forte. Hoje minha visão é um pouquinho, é pequena, é 10% daquilo que eu posso, mas amanhã é 20, é 30, é 40. Daqui a pouco, amado, Deus estará usando você para operar milagres, para libertar cativos, oprimidos, em que basta uma palavra sua, os demônios se saem em retirada. Tudo através do poder de Cristo, através da tua vida. Acabou. Eu quero apenas fazer a vontade de Deus. Eu quero apenas ter a fé, eu quero apenas ter o relacionamento, e acima de tudo, se estabelece quando ninguém vê, em secreto, diante do meu Deus, que me recompensa em secreto. Jesus, quando fala da oração do Pai Nosso, eu consigo perceber que ali há coisas que, ainda que você talvez discuta se há uma questão hierárquica, que a oração tenha que ser formatada desse jeito, a questão para mim não é essa. Mas acho que aqui existem elementos numa oração que a gente precisa levar para a nossa vida. Não é só no momento da oração. A oração externa o que é o meu coração. A oração externa o que é a minha vida. Quando eu estou angustiado, coloco as minhas angústias diante dele. Quando estou feliz, eu salto de alegria, louvo o nome dele, meu coração transborda de gratidão, e na minha oração, obviamente, vai sair gratidão. Mas aqui há elementos que a gente não pode deixar passar. Essa aqui não é uma simples oração. Aqui se estabelece coisas que um diálogo com Deus, eu acho que ele preza. Primeira coisa, a oração começa primeiro reconhecendo quem Deus é. Isso é só, por favor, não coloque isso como doutrina. Isso é apenas uma interpretação de um miserável cristão que tenta de alguma forma transmitir a palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui se estabelece o Deus Santo. Com quem eu falo não é qualquer Deus. O Deus que eu falo é o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Eu não entro para conversar com um Deus de madeira, de ferro, de pau, não. Eu entro para falar, para ver o Deus Criador de todas as coisas. Eu entro para falar com o Deus que me ama, com o Deus que ouve cada palavra que eu faço, que eu digo, que ouve cada gesto, que vê cada gesto, que está sempre preocupado comigo. Não importa se temos bilhões nessa terra, Ele se preocupa com aquele serzinho que está lá em Olinda, nesse momento, pregando a palavra. É Deus que eu creio. E isso faz todo sentido, porque se não for assim, não tem por que estar aqui. Vou estar em outro lugar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu me coloco à disposição da vontade dEle, seja para onde for, seja como for, eu me submeto à vontade dEle. Isso também faz toda a diferença. Venha o teu reino.
domina a minha vida, controla, cuida. A minha vida é tua, meu Deus. Venha o teu reino, venha a transformação, venha o poder, venha a misericórdia, venha tudo aquilo que o teu reino nos dá. Seja feita a tua vontade, Deus. Se hoje a geladeira está ruim, está vazia, glória a Deus, eu sei que um dia eu me obedeço, eu me submeto à tua vontade, porque sei que ela é boa e perfeita e agradável. Se as portas hoje se fecharam, eu me submeto à tua vontade, porque sei que o Senhor tem visto toda a minha lágrima, toda a minha oração. Eu me submeto à tua vontade, porque ainda que eu tenha sido abandonado, ainda que meu pecado seja imenso, a tua vontade é perfeita, é boa, agradável. O Senhor é misericórdia, o Senhor é amor, o Senhor me perdoa, o Senhor cuida. Eu me submeto à tua vontade. A gente às vezes pega a vontade de Deus como se fosse algo, e normalmente ela aparece quando há algo de tragédia na nossa vida. Aconteceu uma tragédia, por favor, se submeta à vontade de Deus. Ele sabe o que faz. Não, a vontade também dele é tão maravilhosa, porque ele tem poder, ele tem prazer no perdoar, no amar, e não no julgar, condenar, lançar. Se a vontade dele é perfeita, eu me submeto a tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso fala de contentamento. Veja, a oração não fala o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso, ele não está preocupado com o futuro, ele não fala, Senhor, que transborde a minha casa de pão até o ano que vem, que eu possa transbordar, que todos possam ver bonança na minha família, glória a Deus, que meu celeiro transborde. Não. Ele está preocupado com o seguinte, o pão nosso, eu quero hoje, o amanhã eu sei que o Senhor está cuidando. Mas glória a Deus, porque se eu tiver o que eu puder para estar de pé hoje, eu glorifico o teu nome, porque sei que amanhã estarei de novo aqui, e o Senhor há de me abençoar, eu confio, eu me submeto à tua vontade, como está escrito acima. Contentamento. Quem se submete à vontade de Deus tem contentamento. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que coisa interessante. A oração não fala, Senhor, perdoa fiados na tua misericórdia, no teu imenso amor, mas perdoa-me na proporção que eu tenho perdoado. Se hoje você tivesse que buscar a face de Deus por isso, na mesma proporção que você tem perdoado as dívidas dos seus devedores, você teria coragem de pedir a Deus perdão baseado nisso? Porque é assim que Deus trabalha. Como eu disse, a gente não perdoa fiado no mérito ou esperando ganhar alguma recompensa com isso. Só quem pode perceber isso é quem tem um coração transformado, a ponto de entender o quanto foi perdoado. A oração fala, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, na medida que eu perdoo os outros, Senhor, me perdoe. Será? Precisamos lembrar disso. Pode ser que fale assim, Senhor, poxa, eu perdoo um pouquinho, mas por favor, me perdoa um pouquinho aí, pelo menos para não ficar no zero. Perdoa aí alguns aí, que eu tenho perdoado alguns dos outros. Mas a oração nos faz viver uma vida radical, porque se eu quero perdão radical, eu preciso perdoar de forma radical. É simples. A compreensão, a prática é mais difícil. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E esse trecho da oração é tão importante que Jesus ele vai continuar e, inclusive, especificar esse trecho do perdão. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Não existe cristianismo sem perdão, porque foi exatamente ali que Jesus provou o seu amor. Então não existe dizer que ama Jesus, se você não pode viver este princípio bem peculiar. Como eu disse, a minha intenção era falar sobre o reino a partir da perspectiva da oração, porque nessa oração
contém parte daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. E falar deste reino, já disse, não é o reino do ser, não é o reino do ter, mas do ser. De um reino que não tem forma. O reino não é a igreja. A igreja é o lugar onde vivemos este reino, onde compartilhamos este amor. Quando eu falo viver este reino, porque este reino não é uma propriedade que eu simplesmente tenho. Não é algo que eu sou apenas dominado. É uma vez que eu vivo esse reino, não há outro caminho a não ser compartilhar ele com os outros. Como eu disse, a fé cristã é a fé do encontro. É a fé sempre a partir do próximo. É a fé sempre do relacionamento. Não adianta você achar que vai viver em casa o reino. Você não vive o reino em casa. Ah, mas eu mando doações para missionários. Glória a Deus. Continue. Mas é quando você se mistura com as ovelhas. É quando você suporta os fracos. É quando você compartilha da dor, das lágrimas, das alegrias. É que você vive o reino. Jesus encarnou. Ele entrou na terra, andou conosco. Não conosco, mas na terra, com os homens. Compartilhou dores, esteve só, passou fome, foi perseguido, foi agredido, sofreu injustiça, foi julgado, condenado, sem merecer. Provou de tudo aquilo, de todos os infortúnios que um mero mortal poderia suportar e viver. Então quem é você para achar que da sua casa você pode viver o reino? Ah, mas a igreja não é perfeita. Pois é, ela não será. Deixa eu te dar uma notícia. Nunca será. Olha o Capitão Nascimento. Jamais será. Jamais. A igreja, quando ela for perfeita, pode ter certeza, você não vai estar lá. Eu não estarei lá. No dia que você encontrar uma igreja... existe um chavão que a gente conta sempre isso, né? Que um camarada chegou para um pregador e falou assim, olha, eu procurei várias igrejas, batista, anabatista, presbiteriana, fui todas elas, poxa, não encontrei uma perfeita. O pregador fala, então é o seguinte, toma cuidado, que quando você quando você encontrar a perfeita e você botar o pé lá, ela deixou de ser. Pois é, amado. Mas você não vive pela igreja. A igreja é o lugar do encontro, é o grupo que se encontra para viver realmente o amor inabalável, perfeito, que foi o amor de Jesus. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas. Por isso nos suportamos. Ah, mas tem inveja. Pois é, na vida existe. A igreja não seria diferente. Agora tem o seguinte, aqui na igreja, aqueles que são humildes o suficiente para reconhecer que podem errar e estão dispostos a mudar, esses vão reconhecer, se dobrar diante de Deus, vão buscar a face de Deus e quem sabe, vão melhorar. Aqui é o lugar, é a atmosfera que Deus separou para que aqueles imperfeitos possam estar aqui buscando o que é perfeito. Para aqueles que ainda não são santos, santificados, possam encontrar um lugar em que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E aqui tudo Deus pode fazer. Pode entrar a pior pessoa pelaquela porta. Jesus olha com amor e transforma. Então não é você que é porteiro do céu, você não carimba passaporte de ninguém para o inferno ou para o céu, você simplesmente confia que a vontade de Deus e a misericórdia dele é maravilhosa e é imensa. Por isso você está aqui. Esse é o reino de Deus, não é o reino MAC, é o reino de Deus. A MAC transmite e tenta viver o reino de Deus. São pessoas que receberam em seu coração o selo e o penhor do Espírito Santo, são transformadas, lavadas, remidas e que pregam e buscam viver o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é encher a igreja, a nossa intenção é encher o céu. Eu quero o céu cheio. Ah, mas é a vontade de Deus, eu sei. Quanto a vontade dele é soberana, mas eu olho para todo mundo como potencial a receber a palavra de Cristo e ser transformada por ele. Eu não quero saber. Prego fora do tempo, no tempo, não tiver que ser, para que a vontade de Deus seja feita, que a palavra de Deus, ele conta comigo. Ele conta comigo. Então eu não limito este reino, porque este reino não tem limite.
Ele não tem currículo, ele não avalia qual o melhor currículo para ser usado por ele, para viver este reino. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Foi ele. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom, é presente. Você não pode fazer nada por merecer. A única coisa que você pode fazer é transmiti-lo, é vivê-lo, é que as pessoas olhem para você e vejam tudo isso que está escrito. Em Lucas 17, 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você, quando está na sua casa, você não tira a sua capa do reino em casa, e agora você não tem a pessoa física e jurídica no reino de Deus. Você é o reino de Deus na madrugada, na sua cama, você é o reino de Deus no seu trabalho, você é o reino de Deus nessa terra, onde for. O reino de Deus habita em você, por isso viva este reino. Ah, mas que responsabilidade! É responsabilidade, mas é uma bênção maravilhosa. Porque ninguém pode me condenar, porque eu vivo o reino, e esse reino só tem um juiz e rei, e esse rei é o Senhor Jesus Cristo. E isso me traz paz. Isso me traz paz, porque esse reino que está aqui em mim, que mora, que habita em mim, está lá comigo quando de madrugada dobro o meu joelho desesperado. Quando choro, quando não vejo uma solução para o problema que é tão difícil. Esse reino que está comigo quando eu estou no leito de hospital, com um parente internado, desenganado pelos médicos. Esse reino que está comigo quando tropeço, porque sou carnal. Mas é o mesmo que me levanta e diz: filho, peraí. Se eu disse que não é o fim, quem é você para dar cabo de sua própria vida? Esse reino que habita em você, habita em nós, me faz enxergar aquilo que os homens não podem. Ele não tem forma. Esse reino me faz servir e viver. E ter uma vida que o mundo não pode me dar. Porque ele me dá certezas que o mundo não pode me dar. Esse reino, ele é realmente loucura. Ele foge de todos os padrões. Vamos lembrar do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. De quem é esse reino? É dos que choram, é dos mansos, é dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores. Esse reino não é para quem tem mais, esse reino não é para quem prega mais, quem canta mais, dos seus predicados. Isso passa, basta uma doença na tua garganta. Meu amado, estou jogando praga não, hein, varão? Basta um probleminha na sua garganta, vai embora a tua voz. Foi embora a tua fé? Jamais. Sabe? A nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Esse reino não é baseado nos parâmetros humanos. Lembra de Davi? Olha que coisa maravilhosa. Israel tinha um rei. O povo queria um rei. O povo de Israel olhava para todos os povos, e a situação de Israel não era fácil, e pediu para si um rei. Eles esqueceram que tinha o rei dos reis, e Deus vai lá, manda Saul. Saul desobedece várias vezes, e veja, no interior, a 10 quilômetros de Jerusalém ao sul, tinha um menino cuidando das ovelhas. Estava lá. Acordou como todos os dias para cuidar das ovelhas do pai. Deus manda Samuel e fala para ele que já tinha escolhido um rei. E ele vai. Chega na casa, o menino está lá.
cuidando das coisas do pai. Manda passar todos os filhos. Dá para ver que Davi era o preferido, porque passam todos e o profeta pergunta, olha, Deus fala, não, nenhum desses. E o profeta fala, mas espera aí, já todos os filhos passaram, já? O pai, ih, rapaz, tem um menino, tem um... Como é que é o nome dele? Estou brincando, eu jamais farei isso, né? Mas tem um menino, está lá com as ovelhas lá. Chama, manda chamar. E vem Davi. Veja, os primeiros foram os mais formosos e, obviamente, hábeis para a guerra, inclusive fizeram parte, quando você vê a cena de Davi e Golias, está lá os irmãos de Davi. Mas Deus escolhe aquele camarada que ninguém dava nada por ele, estava lá cuidando das ovelhas. Mais um dia, em que isso uma das suas grandes... Claro, e ele tem histórias para contar, ele lutou contra o leão, e obviamente há méritos, e era um menino bravo. Mas também era um músico, com uma sensibilidade de um músico. Isso me traz uma lição. Às vezes você está na sua rotina, e olha como o reino de Deus é maravilhoso. E aqui eu posso fazer uma alusão, se tem alguém que eu posso pegar elementos que possam me lembrar do Novo Testamento, é um pouco da vida de Davi. Você pode estar vivendo a sua vida numa rotina em que você acha que nada está acontecendo. Você pode estar ali, limpando o banheiro. Você pode estar lá atrás, escondido lá na transmissão. E achar que o que você faz, está lá, é a sua rotina. Você pode achar que a sua vida até então é uma monotonia. Saiba que Deus está sempre trabalhando. E que você tem coisas que você nem imagina que Ele pode fazer, Ele está trabalhando. Davi estava lá fazendo os afazeres dele diários, cuidar das ovelhas do pai, nem um pouco preocupado que de um dia para a noite ele seria ungido rei. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus trabalha de uma forma que a gente não imagina. Por isso não limite aquilo que Deus pode fazer com você. Faça a vontade dEle aonde tiver que ser. Sirva. Olha que coisa interessante. Mesmo tendo que trabalhar para Saul, porque olha como Deus começa a trabalhar. Davi é ungido rei. Nem por isso bate no peito com seus irmãos e fala assim, me respeita que eu sou rei. Pega o pão ali, por favor. Meu irmão, opa. Lava meu sapato aí. Eu sou o rei. E quando eu for rei, tu vai ter que, nada. A vida dele continuou absolutamente a mesma. Saul chama ele como músico. E ele poderia, meu irmão, quem é esse cara para me chamar de músico? Eu sou o rei, pô. Você é louco. E ele vai. Sem com isso, deixar de cuidar das ovelhas do pai. Quando Saul chama Davi, aquele lá que apacenta as ovelhas, o que está com as ovelhas. Ele está trabalhando. Nem por isso Deus deixa de trabalhar. Lembre-se de uma coisa, o reino de Deus é maravilhoso porque ele vai além da nossa visão. O reino de Deus quebra as nossas muletas. A gente tem a mania de criar muletas para viver este reino. Então, às vezes é o cargo. Às vezes é a aparência. Às vezes a gente quer fazer para mostrar que somos. E às vezes essas muletas são tão presentes na nossa vida que a gente deixa de viver a essência do Evangelho para viver a aparência dele. É aquilo que os homens podem ver. E às vezes essa mentira é contada tantas vezes, você vive há tanto tempo, que passa a ser até verdade para você. Não é que você faz por falsidade, você faz porque a tua vida inteira foi assim. E eu posso dizer a partir de mim mesmo. Um tempo da minha vida, eu chegava na igreja, eu ia para o culto de oração numa outra igreja, na minha segunda igreja. Eu ia para o culto de oração na terça, eu e as velhinhas, com violão, voz e violão. Minha voz já não é tão agradável, das senhoras também complicadas. Nada contra senhoras, por favor. Mas na terça-feira a oração era só eu, acho que a faixa etária ali era de 70 para cima e eu lá. Mas eu queria fazer a vontade do Pai, eu queria estar trabalhando. Aí chegava terça-feira, se tivesse alguma reunião de ensaio na terça-noite, eu estava lá. Quarta-feira, a mesma coisa. Quinta-feira tem o culto, estou na igreja. Portaria. Amado, já aconteceu, deixa eu te explicar. Já aconteceu de eu estar na portaria pregando e tocando no mesmo culto. Eu estava na portaria, aí, peraí, a hora do louvor. Aí vou lá tocar, irmão, dá licença aqui que eu estou...
Aí tocava, descia, aí tinha uma palavra antes de oferta, que lá é um pouquinho mais longa, e tinha uma palavra de oferta e tal, e eu voltava para a portaria. Aí ficava lá arrumado na portaria. Eu, pô, agora eu vou pregar, dá licença que agora eu vou pregar. Amado, eu queria fazer tudo. O pastor teve que falar, varão, tem que escolher uma coisa, não dá para fazer tudo. Entendeu? Acabou o culto, já aconteceu isso é verdade. Cortaram, podaram uma árvore na porta, quando foi ver eu sair do culto, estava lá arrancando a lixeira, botando lixeira, arrancando as folhas da... Irmão, o pastor, varão, tu tem que assistir culto. Para ter noção, eu trabalhei até contando oferta. Falei, pastor, onde tem aí? Eu vou botar oferta também. Eu achava que eu tinha que fazer tudo, porque quanto mais eu fizesse, mais Deus se agradava de mim. E é bonito, não estou dizendo que seja feio. A questão toda é, nesse tempo todo, quando foi me tirado tudo isso, eu me vi sem nada. Fiquei 7 anos afastado da igreja. 7 anos. Quando me tiraram os cargos. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que talvez a minha vida até então tenha sido de aparência. Mas eu estou falando para mim mesmo. Porque depois desses 7 anos eu pude perceber o quanto eu deixei de viver o reino para viver sempre a partir das aparências. Eu queria ser visto fazendo, que as pessoas me vendo, isso de uma certa forma me auto-justificava. E eu entendi que o evangelho não é isso. Eu posso até fazer tudo isso, mas eu tenho que entender que se por algum motivo me for tirado isso, Jesus não será tirado do meu coração. E eu vou viver esse reino, seja onde for, como for. Pode me tirar, me cortam a pregação aqui, eu vou pregar para uma pessoa que seja, são as que Deus me deu e eu vou pregar. Não vão me deixar mais tocar, amém, glória a Deus, perdão, porque vocês perderam um grande músico, eu vou fazer outra coisa. Eu cantava Pão da Vida, me cortaram, nem por isso amaldiçoei a Késia. Era o único louvor que eu cantava. Vai tocar Pão da Vida, chamou Alain. Eu estava em casa, já recebi um e-mail, me sentia até importante, um WhatsApp, falava assim, Alain, vai cantar Pão da Vida. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Aí me chego na igreja um dia, o Xande meu traíra, está ensaiando com Carlinhos. Eu falo, varão, como é que pode? A gente se conhece há tanto tempo. Pô, varão, tanto tempo. Aí, ó, vou cantar, hein? Ó, vou cantar. Não pede não. Tá, para, vou cantar não. Vou cantar não. Para. Não faz essa introdução. Não faz. Tiraram, amado. Tiraram. Se não botar letra ali, me quebra. E tiraram. Mas glória a Deus, que ainda prego, que daqui a pouco, eu não sei quanto tempo eu estou pregando. Vamos me tirar isso também. Sabe? Mas aí eu entendi. E hoje, obviamente, com uma idade 28 anos, eu hoje 28 na Maranata quando entrei, né? Mas hoje eu percebo quão relevante é essas coisas comparado àquilo que de essencial Jesus fez por mim. Sabe? Por isso que às vezes acontece umas treta na igreja, porque não sei se você sabe, mas na igreja tem problema, tem treta de vez em quando. A minha esposa fala assim, Alan, será que você não se choca com isso? Eu falei, amado, eu vou chocar com isso, amado. Eu quero é Deus, meu amado. Eu quero saber o que é essencial, porque a partir do momento que eu olhar para o que as pessoas fazem, eu estou deixando de olhar para o que Cristo fez. E acabou a minha fé. Eu passo a viver a partir do outro. Não confunda o que eu disse. Eu disse que a fé cristã é viver para o outro. É no relacionamento. É quando eu tolero, quando eu sou tolerado, quando eu amo, sou amado. E assim a gente vai vivendo até que Ele venha. Mas agora, a minha fé em Cristo não é medida pelo quanto o irmão fez ou deixou de fazer comigo. Pelo amor de Deus, amado. Você precisa entender, por isso que é muito importante você se debruçar nas Escrituras, porque ali está a vida, ali estão as palavras de Jesus bem claras, bem nítidas, de como você deve viver. Por isso que eu gosto muito desse texto de Paulo, que é um camarada que eu conheci há pouco tempo, e ela diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro,
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Você é barro, amado. O que vale é do que você é cheio. Sabe? Que as pessoas não fiquem preocupadas com a tua aparência, com aquilo que elas veem em você, mas que elas possam ver Jesus dentro de você, que elas possam ver Jesus, o quanto Ele te modificou, o quanto você era e o que você é hoje. Sabe, amado? Não se preocupe com a opinião alheia, se preocupa com como Jesus te tratou desde o momento que você pisou neste lugar, desde o primeiro dia que você ouviu a palavra dEle. É isso que importa. E a partir do momento que a opinião de Jesus for mais valiosa que a do homem, a minha vida cristã vai fluir. Você não vai mais se preocupar com picuinha dentro da igreja. Você não vai ficar brigando por besteira, mano. Você vai parar de ficar olhando para a imperfeição do outro, mas você vai olhar com misericórdia. Falar, uma pena que o irmão anda amadurecendo. Um dia, se Deus quiser, a gente vai se entender, vai se resolver, ele vai crescer, e aí, glória a Deus. Eu quero viver, eu quero é Deus, como diria, né, a comunidade de Nilópolis, né, varão? Lá naquela época, que eu tinha 28, lá naquela época. Existe uma frase que diz que a conversão de uma alma é milagre de um momento. A formação de um santo é tarefa de uma vida. Isso é viver o reino de Deus. É de fé em fé. Cada dia que o sol nasce é mais uma oportunidade de viver essa vontade nessa terra. Por isso agradeça a Deus todos os dias que você levanta. Agradeça a Deus que ainda que a tua despensa esteja vazia, mas você está de pé e existe uma palavra nos teus lábios. Sabe? Glorifica a Deus pelo teu casamento. Minha esposa não é perfeita, meu marido não é perfeito, glória a Deus. Esse presente maravilhoso que Deus te deu, valorize. Porque você também não é nenhuma maravilha. É isso, mano. Eu falo isso para jovem fala assim, poxa, eu queria tanto uma princesa. Eu falei, tá, mas se ela quisesse um príncipe, assim, ela olhasse para você, será que, né? Eu não sei. Pode ser que aí haja uma contradição. Se a oração dela for respondida, eu acho que você não entra. Ore a Deus para que a oração dela não seja, né? Vamos lá. Fique de pé. Tem que parar de fazer piada, para isso aí não está certo. Lembra da passagem de Saul? Ali o povo pede um rei, porque todos tinham. Eu quero viver esse reino, porque no mundo inteiro não há um rei igual ao meu. Eles queriam ser iguais aos outros. Eu não me conformo com este mundo. Eu quero viver aquilo que é a vontade de Deus. E ela vai na contramão deste mundo. Este reino vai na contramão deste mundo. O reino não mudará por você. A Bíblia não é para ser atualizada. É você que precisa se atualizar. O meu Deus não muda porque não precisa mudar. Ele é amor. Lá atrás, agora e será para todo sempre. Ele é santo. Ele não foi. Ele não era. Ele é. É sua percepção sobre o reino que precisa mudar. E quando eu falo sua percepção sobre o reino, é sua percepção sobre si mesmo. Não se conforme em viver a sua vida do jeito que está. Não aceite que a sua vida continue da mesma forma. Se você não consegue perdoar, coloque diante de Deus. Submeta-se à vontade dEle. Se você há muito tempo não ora, não busca a face de Deus, até mesmo por se achar não digno disso, retire isso do teu coração, porque o reino de Deus jamais será pelo seu mérito, mas é pelo amor do Rei, que te chamou para fazer parte disso.
E quando fez a grande ceia, o grande banquete, ele foi lá e mandou que fosse, vai pelas ruas, pelas esquinas, cata todo mundo, cego, coxo, todos, pobres, miseráveis, porque este reino veio abraçar a todos que precisam. Por isso que ninguém pode se vangloriar por fazer parte deste reino. Você pode se vangloriar sim, porque você era pecador e esse Deus maravilhoso te perdoou. Isso te diferencia de todos os outros. Não é para bater no peito, olha, eu sou o dono da moral, porque eu não traio, não minto, eu leio a Bíblia. Se você faz isso, você já esqueceu toda a Bíblia que você leu. Talvez você não tenha nem lido de verdade a Bíblia. Porque se você ler a palavra de Deus, as palavras de Jesus, a primeira coisa que vai despertar em você é o reconhecimento de si mesmo. O reconhecimento daquele que carece da misericórdia e graça de Deus. De que o preço que foi pago, você não teria como pagar. Por isso eu pago o preço que tiver. Por isso eu fico lá no meio das ovelhas até que o milagre aconteça. Ou até mesmo sem sequer esperar. Porque eu sei que a vontade de Deus, se tiver que ser para me colocar lá em cima, Ele colocará. Se assim for para ser para a glória dEle, eu estou disposto. Esse reino é para você. Esse reino é para te lembrar que a sua vida não chegou no limite. Quem determina o limite de onde você vai é Jesus. Não ponha limite naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Não deixe que o pecado determine o seu futuro. É a graça dEle que nos concede vida. É a sua graça dEle que me faz enxergar um futuro que de outra forma jamais eu conseguiria. É o meu relacionamento com Ele que importa. Eu sei que se o meu relacionamento com Ele for intenso, profundo, o meu relacionamento com as pessoas também será. Porque assim como Ele suporta todos os meus erros, eu serei capaz de tolerar também os fracos. Eu estou preocupado com o reino, eu estou preocupado em viver com Ele, eu não estou preocupado com as posições que os homens podem me colocar. Eu quero viver o reino de Deus e a sua vontade. Eu quero chegar lá no final e falar, Senhor, eu não tenho nada. E o pai falou, não, você tem tudo. O problema é que seu parâmetro é o que os homens dizem. Mas você sempre foi meu filho amado, que rejeitou tudo que pôde para viver a minha vontade, que não entrou em conversações, em má conversações, porque você sabe que a vida, que aqueles que andam comigo andam em integridade, autenticidade, não vive na superficialidade, não vive na aparência, não vive do Instagram, não vive do Facebook, vive do joelho no chão, no quarto em secreto, onde só Deus vê. Vive com lágrimas, mas ainda assim com uma palavra de gratidão. Vive em oração e súplica, mas ainda assim confessando o nome dEle, não negando. Rasgando a própria carne para viver a vontade dEle também. Perdoando quem tiver que perdoar, porque essa é a vontade do Pai. E saiba, amado, grandes coisas Deus fará através da tua vida. Tudo para que o nome dEle seja engrandecido através da tua vida. Que Deus abençoe você. E que este reino esteja vivo no teu coração. Vamos cantar um louvor. Aproveite esse momento, meu querido, para ter uma conversa sincera com Ele. Pode apagar as luzes aí, por favor. Nunca falei isso, né, mano? Foi a primeira vez. Tô cheio de marra, né? Cheio de marra. Aproveite esse momento para você falar com Ele. Como tem sido a sua vida até hoje? Qual foi a última vez que você orou? Mas quando eu digo orar, eu digo para agradecer a Ele. Para falar como você fala com um amigo. Para ter uma boa conversa com Ele. Para ter uma conversa realmente com o Deus da tua vida. Eu não falo das orações que são legítimas e são verdadeiras e devem ser feitas para pedir, porque Deus sabe a luta que você enfrenta. Mas como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Deus te trouxe essa noite para te dar o renovo que você precisa, mas para te lembrar que viver este reino também é negar a si mesmo.
sabendo que aquilo que você abre mão hoje não se compara com aquilo que Deus dará. Aquilo que você deixa de fazer hoje não se compara com aquilo que Deus fará através da sua vida, na sua vida. Não limite aquilo que Deus... Você talvez tenha entrado aqui, não, mas a minha vida é simples, eu não tenho muito conhecimento, eu tenho dificuldade até mesmo de falar. Olha a palavra de Deus, amado. Isso não limita aquilo que Deus pode fazer. Isso não limita o usar de Deus. Deus chama quem Ele quer, a gente não escolhe como. Deus chama lá um pastor que vivia lá enterrado num lugar distante de Jerusalém e fez dele rei em Israel. Deus chama lá um pescador que tinha sua vida e seu sustento ali e tira ele de lá e faz dele um apóstolo, em que o mundo inteiro hoje ouve o testemunho daquilo que Deus fez através da vida dele. Porque você acha que em Olinda, numa noite de quarta-feira, Deus não pode te tirar desta posição e te colocar como vaso cheio da presença dEle e como instrumento vivo na mão dEle? Pare de limitar. Pare de deixar que o pecado dite a tua vida. Hoje é o dia de você entrar em contato com o Rei, aquele que vem em secreto, que vê seu coração, que sabe das tuas angústias, que sabe do teu desejo também, dele trabalhar no teu coração, te transformar e te levar a ser usado. Como, irmão? Não sei, amado. Simplesmente se submeta à vontade dele e se prepare. Porque Deus te trouxe aqui para te usar. Deus não nos colocou neste lugar para sermos apenas espectadores. A fé não é um cinema, não é um filme. A fé é para ser vivida. Evangelho não é algo, não é uma obra de arte. A Bíblia não é uma literatura simplesmente, é palavra viva de Deus, é manual, é GPS, ela nos leva a Deus, ela nos faz nos parecer cada dia mais com Ele. Isso tem que ser a tua vontade. Uma vez que eu reconheço que esse Jesus morreu por mim na cruz, eu quero ser o mais próximo dele que eu puder. Eu não me contento viver apenas à sombra de um líder. Eu não quero viver apenas à sombra de uma pregação de domingo. Eu quero ser o filho dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Seja onde for. Seja no trabalho, seja na escola, eu levo o nome de Jesus. Eu quero viver este reino como ele é. Eu quero olhar além da estrutura, da instituição igreja. Eu quero ser aquilo que a palavra diz, realmente propriedade exclusiva dele. Se eu sou propriedade exclusiva dele, eu não sou de domínio de pastor necessariamente. Eu obedeço a voz do pastor a partir do momento que a palavra que ele prega é a palavra de Deus. E eu obedeço porque vejo na vida deles a presença de Deus. Mas o meu referencial é sempre as Escrituras, é sempre o Senhor. É com Ele que eu quero me parecer. Saia da superficialidade, saia da aparência. Vem para o centro da vontade dEle. Abra a mão do que tiver que abrir para viver esta vontade. E se prepare, amado. Porque grandes coisas Deus fará através da sua vida. Não importa se você... eu sou mãe, muita tarefada, muita coisa para fazer. Não dá tempo de viver a igreja, não, amada. Simplesmente se submeta à vontade de Deus. Meu trabalho me suga, eu não tenho tempo. Se submeta à vontade de Deus. Deixa que Ele vai te levar. Deus está trabalhando, amado. Deus está trabalhando. Esse aqui não é mais um culto, não. É o culto. Cada dia que nos reunimos é para viver o manifestar de Deus na terra. É ver seu poder sendo operado aqui através de nós. Eu creio que nesse momento aqui cura está sendo liberada. Sabe, renovo. Corações angustiados sendo despertados para viver a alegria do Espírito Santo. A paz de Deus inundando corações. Que sabe Deus como entrou aqui. Eu não posso chegar a este lugar achando que é um simples lugar. Isso aqui não é uma reunião de pessoas que tem, sei lá, interesses afins. O nosso interesse é buscar a face de Deus, o Deus vivo, que continua operando. Eu não só aprendo com Ele, mas vivo esse poder todos os dias. Deus te chamou para isso. Aproveite esse momento para falar com Ele, para ouvir a voz dEle. E não se conforme a sair daqui da mesma forma que você entrou. Não deixe morrer esta palavra em teu coração. Guarde-a, viva, creia, e
você verá a boa e poderosa mão através da tua vida, na sua casa. Não duvide. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Glória a Deus. os povos se curvam, Vamos entregar o culto adorando o Senhor, as amados. bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o Rei, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor. Essa noite de adoração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
te adora. Te louvamos, Pai, por essa noite maravilhosa. Te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso. Porque Tu és o nosso Rei, Jesus. Porque este reino é Teu, Senhor. Verdadeiramente, Pai, o Senhor tem feito algo grandioso e tremendo nas nossas vidas. Porque o que seria de nós se não fosse o Senhor? Se estamos de pé, se estamos cantando, se estamos felizes, se podemos Te louvar, é porque o Teu reino habita em nós, Senhor. Porque de nós mesmos nada podemos fazer, mas é o Teu reino em nós que nos faz, que nos move a fazer coisas tremendas e poderosas. Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Te bendizemos porque verdadeiramente, mais uma noite, o Teu nome foi glorificado, Senhor. E aqui estamos para declarar: Tu és o Senhor da nossa vida. Faça o Teu querer em nós, Senhor. Faça o Teu querer em nós, Senhor. Eis-nos aqui. Nós queremos fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Não com aparência, Pai, mas com demonstração de poder. Porque o Teu poder, Senhor, habita em nós. Seja o poder do Teu Espírito Santo a transbordar através da nossa vida, não para a nossa exaltação, mas para a exaltação do Teu reino, Senhor. Assim, nós oramos agradecidos por todo o Teu falar, por tudo que o Senhor falou conosco esta noite, pelos louvores, Senhor, por este culto glorioso, porque a nossa alma, ela engrandece ao Senhor. Senhor, o nosso corpo engrandece ao Senhor, o nosso espírito testifica que o Senhor é o Rei da glória. A nossa boca se abre, Deus, para dizer que Jesus é o Rei da glória. Assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em Teu nome nós dizemos, Senhor, que a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações, virtude do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, filhos amados de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: não encerra não, calma aí. Sábado tem Conexão Jovens, às 19 horas. Sábado agora tem culto dos jovens, Conexão Jovens. Quem estará aqui? Quem trará visitantes? Jovens. Aí, começa a propósito. Você precisa trazer pelo menos um visitante jovem. Muitos jovens precisam do Senhor. Tem muitos jovens carentes, verdadeiramente, da presença de Deus. Quem tem a presença de Deus viva na sua vida? Levanta o braço. Então Deus quer te usar para que sábado os jovens se convertam em nome de Jesus, amém? Então não esqueça, você está em casa, sábado agora às 19 horas, Conexão Jovens, amém, igreja? A igreja e você que está em casa, nós nos despedimos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Agora pode encerrar, senta aí por favor.